Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O projeto que flexibiliza o porte de armas vem gerando um intenso debate aqui no Congresso. Enquanto a bancada governista defende a medida com o argumento de que o porte é um direito dos cidadãos e o cumprimento de uma promessa de campanha, a oposição acusa o governo de promover uma cultura de violência e de se omitir de sua função de proteger a população, deixando com ela própria o trabalho de se proteger. Para enfrentar esse tema, o Câmara Debate recebe hoje os deputados delegado Pablo, do PSL do Amazonas, e Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, a quem eu agradeço desde logo a gentileza de atenderem ao nosso convite. Queria dar uma passada geral no sentido dessa defesa a partir do deputado Pablo. Deputado, por que é possível defender esse decreto? Primeiro, agradecer a todos os telespectadores que acompanham nosso programa hoje. É importante falar sobre o assunto, é um debate que já vem acontecendo há muito tempo e nada se está fazendo mais do que cumprir o Estatuto do Desarmamento, no sentido de que a legislação foi colocada a referendo popular em 2005 e a população decidiu o quê? Que ela deveria sim ter a possibilidade de adquirir arma de fogo, caso necessário fosse. E hoje em dia nós vivemos sob a égide desse Estatuto, que ele está em vigor há 13 anos, e eu vou lhe responder já com a ponderação que eu sempre tive em respeito do assunto. Muita gente me pergunta se armar a população, ou se colocar a possibilidade das pessoas comprarem armas, terem arma de fogo na sua casa, irá trazer solução à questão da segurança pública no Brasil. Talvez não traga, mas desarmar também não trouxe. Nós estamos há 13 anos desarmando a população e nenhum índice de violência caiu, nenhum índice de mortalidade e homicídios diminuiu, pelo contrário. A violência subiu, a segurança pública está em colapso e a gente tem que procurar novas alternativas. Deputado Luiz Flávio. De fato, a história de arma de fogo, o nosso presidente chegou a dizer mesmo recentemente que nós temos que respeitar a vontade popular. Foi isso que disse o presidente. Muito bom. Isso é uma orientação política, é uma regra de ouro na política. Respeite a vontade de quem te elegeu, tá certo. Mas o presidente, na hora que tomou posse aqui, ele disse: estou aqui para também cumprir a Constituição e as leis vigentes neste país. Logo, ele tem dois compromissos. O compromisso de atender o reclamo de quem votou nele e depois o compromisso de cumprir a Constituição. Quando há um conflito entre o que o povo quer e o que o presidente pode, cabe ao presidente explicar à população didaticamente: olha, e eu vou até onde posso ir. A Constituição e as leis não me permitem ir além daqui. Aí é o parlamento. Não está impedido de nós debatermos. Pablo está aqui conosco, um dos melhores deputados dessa legislatura, um dos maiores nomes que está conosco hoje no parlamento. Nós não estamos impedidos de debater esse assunto de relevância nacional. Então manda para nós, que aí respeita a separação dos poderes. Até porque durante aí as análises que têm sido feitas do decreto, muitos juristas apontam a inconstitucionalidade de o tema não ter sido submetido ao Congresso e, portanto, não ser atribuição do presidente legislar através de decreto. Como é que o senhor vê isso, deputado Pablo? A própria legislação que trabalha a comercialização, aquisição, posse e porte de arma de fogo, ela já diz que os pontos complementares à lei serão feitos através do decreto presidencial. Até porque a legislação não pode contemplar todos os claros e todas as situações possíveis a respeito do tema. O decreto ele vem, por exemplo, para explicar quantas munições podem ser adquiridas, quais são as pessoas que podem realmente adquirir ou não arma de fogo, o que é a efetiva necessidade que a lei coloca como um dos parâmetros para você ser um proprietário de uma arma de fogo. Então o decreto ele vem minuciar, ele vem transformar
os pontos que a lei fala de maneira mais geral, em situações mais específicas. Agora, o que o professor falou com muita propriedade, e realmente tem uma inteligência que lhe é peculiar, nosso mestre aqui, Luiz Flávio Gomes, é que a situação em relação a qualquer modificação que a Presidência da República fizer por decreto, tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional, que vai verificar se houve adequação do decreto presidencial à legislação em vigor. O decreto ele não pode exasperar, ele não pode ultrapassar a lei e nem tampouco ofender a Constituição. Então, nesses pontos, a gente acredita que o decreto vai ser colocado aqui, como toda a legislação que é feita pelo Presidente da República, pode ser, até pela teoria do freio e contrapeso, analisada por nós aqui no Congresso e também pelo Judiciário no futuro, caso necessário. Outro dia na UNB, assistindo a um debate, eu vi uma questão controversa, né? Os antigos diziam, se vis pacem para bello, se queres a paz, prepara-te para a guerra, ou seja, uma defesa do armamentismo. Ao mesmo tempo que as pessoas do outro lado dizem assim, mas espera aí, vamos desarmar os espíritos. A expressão desarmar está sempre na base do início de um diálogo, no caminho da paz. E toda vez que há uma consulta popular, como foi o caso, por exemplo, aqui do desarmamento, a posição é sempre a mais extremada que o cidadão busca. Muita gente diz, olha, depois de uma situação muito complexa, muito difícil, muito violenta, uma chacina, uma coisa, ou a morte violenta de uma criança, etc., se a população for ouvida, ela aprova a pena de morte. Diante desse conjunto de argumentações que eu apresentei, deputado Luiz Flávio, qual seria a solução de meio termo que a gente poderia chegar nesse campo? A questão do meio termo é a seguinte: todos nós podemos agir em legítima defesa e devemos. Quando alguém está te atacando, a lei já permite você se defender. Ok, mas você não pode se defender em excesso. Pode se defender usando arma de fogo? Pode, inclusive. Se alguém te ataca com arma de fogo, você vai responder com arma de fogo. Perfeito. Tudo isso é legítimo. Ninguém está combatendo. A desgraça central aqui é a seguinte: o Estado nasceu no século XVII, por meio de um filósofo Hobbes, dizendo o seguinte: você me dá parte da tua liberdade e eu te dou segurança. Essa é a promessa do nascimento do Estado na Idade Moderna. E o Estado não está cumprindo o seu papel, o seu dever de dar segurança para nós. Quando o Estado não dá segurança para nós, ele vai privatizando e terceirizando tudo. E vai dizendo, pega você uma arma e fica aí, você vai se defendendo. Vai se defendendo como pode, vai dando arma. Esta é a lógica que está regendo hoje a nossa sociedade. Cada um defende por si. E se cada um defende por si, não tem ordem. Porque, às vezes, a pessoa nem tem treinamento para usar arma. É o argumento, deputado Pablo, que muita gente usa, algumas instituições, inclusive, que representam a minha categoria de jornalistas. Mas espera aí, entregar armas para jornalistas que não têm treinamento nenhum seria perigosíssimo, como entregar, de resto, a todas as outras categorias que foram contempladas pelo decreto. Como é que o senhor avalia isso? Vamos falar primeiro de casas, do que a gente contempla da nossa residência, do que a gente contempla da segurança como maneira genérica. Se faz com parâmetro sempre, quando se fala de segurança pública, os países desenvolvidos, como a Alemanha, Estados Unidos. E eu vejo as pessoas falarem para mim, olha, nos Estados Unidos, lá é muito seguro, as casas não têm muros, os jardins são abertas. E eu respondo para eles sempre isso. Sabe por que numa casa nos Estados Unidos não tem muro? Porque o bandido, na hora que ele vai entrar, ele não sabe se lá dentro tem uma arma ou não. Aqui no Brasil, você tirou a possibilidade da pessoa se defender. Você criou uma legislação que cria tantos obstáculos que o documento mais difícil que existe no mundo é o certificado de compra e de porte de arma de fogo, no Brasil. É o documento mais complicado, porque é tão difícil você conseguir ele, são tantos requisitos, são tantas situações. Eu acredito que é necessário você colocar pontos para verificar que aquele cidadão que está adquirindo arma de fogo realmente é homem de bem. Mas você não pode fazer disso um obstáculo. Porque quando você faz disso um obstáculo, o bandido, que está caminhando nas ruas do dia de hoje, ele não tem obstáculo nenhum para no mercado negro adquirir uma arma,
e ele tem a certeza de que você que nos assiste, na sua casa, não conseguiu comprar, porque é tão difícil adquirir, que ele já entra na sua casa certo de que você vai estar desarmado. Eu participei da minha vida como policial em várias situações, e numa Será delas... que inibe mesmo? Seria inibidor Eu vou mesmo? lhe o fato fazer- de a suposição de que o dono da casa está Um armado? exemplo simplista. Compre uma placa escrito assim, cachorro bravo. Coloque na porta da sua casa. Não compre cachorro nenhum. Necessariamente vão pular lá? Não vão não. Só de ver a placa já vão achar que pode existir um cachorro lá. As pessoas, elas são movidas por essa possibilidade de serem prejudicadas. Muitas vezes eu já vi o professor aquele, tem uma hora dele muito clássica que eu lembro, sobre ofendículos, que fala que quando você coloca no ofendículo, aquilo que você coloca na defesa da sua casa. Você bota em cima da sua casa, no seu muro, uma cerca elétrica, caco de vidro, aquilo não impede o bandido de pular, não. Só que sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a casa do lado que não tem. Ele vai assaltar a casa do lado que não tem. Então, na hora que você coloca a possibilidade da população se defender, e essa possibilidade é clara, é transparente, isso gera no mínimo uma inibição. E voltando à questão da segurança pública, se ela fica ou não somente nas mãos do Estado, a nossa Constituição é clara. Ela fala que ela é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. Todos nós somos responsáveis. E um dos grandes problemas que existe no Brasil ainda é hoje, o cidadão não se sentir parte da segurança pública. Quando você está num país organizado de primeiro mundo, como a Alemanha, por exemplo, lá quando acontece um incidente, o cidadão, quando vê aquele incidente, imediatamente ele liga para a polícia. Aqui no Brasil, quando eu vejo um incidente no meu vizinho, eu olho para o lado e disso, isso não é problema meu. Deputado Flávio. De fato, uma coisa é distinguir posse e porte. Muita gente ainda faz confusão. Posse é em casa, porte é na rua. O decreto foi além, quis dar porte para todo mundo, para 20 milhões de pessoas, mesmo sem treinamentos. Aí está o erro do decreto. Posse é posse. Em casa, ter arma de fogo é muito mais facilitado. Essa é a questão. O decreto também cometeu este equívoco. O senhor acha que tem chance de se modificar esse decreto aqui no Congresso? Esse decreto tem chance de cair. Seja no Supremo, já está com a ministra Rosa Weber, seja aqui no Congresso, um PDL, já tem vários aqui propostos, tem chance de cair. O que não significa que nós não vamos debater a matéria. A matéria precisa ser debatida porque tem coisas importantes dentro do decreto. Por exemplo, arma no setor rural. Precisa debater, é muito grave porque a polícia demora muito para chegar no setor rural. Muito distante. Então, isso nós temos que debater aqui no parlamento. Há coisas interessantes, mas não pode generalizar como esse decreto generalizou, lamentavelmente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo no Câmara Debates, que hoje recebe os deputados delegado Pablo, do PSL do Amazonas, e Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Câmara Debates, que hoje discute o decreto que flexibiliza o porte de armas. Com a gente, os deputados delegado Pablo, do PSL do Amazonas, e Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Antes do intervalo aqui, a gente falava de alguns, entre aspas, exageros que o decreto teria cometido, deputado Pablo. Como, por exemplo, essa extensão muito grande do porte de armas para várias categorias. Isso daí merece uma mexida aqui no Congresso, né? É porque o limite do decreto é a própria legislação. Então, existem muitas legislações específicas que tratam sobre o assunto, e a própria Lei 10.826, ainda em vigor, ela trata sobre o assunto, dando alguns limites de quem pode ter o porte da arma de fogo. Para a população que não entende muito bem, a posse da arma de fogo é ter a arma de fogo em casa e qualquer outra situação que não seja a sua casa, o domicílio, o trabalho, ela é considerada porte. Você levar ela no carro, você levar ela numa embarcação, você levar ela em qualquer outro consigo, fora da sua residência, já é porte. Então o porte, ele tem mais cuidados e mais cautelas. A extensão do porte para todo tipo de categoria e gente que não tem muito a ver com a segurança pública, ela é realmente matéria que tem que ser analisada com todo cuidado e com toda atenção pelos legisladores. A Presidência da República teve um cuidado de fazer o decreto colocando muitas categorias que já reclamavam
o pedido do porte de arma, como é o caso de, por exemplo, policiais aposentados, agentes de segurança. Eu concordo que é necessário realmente que essas pessoas tenham maior facilidade ao acesso ao armamento, porque mesmo não é por conta de ter finalizado uma atividade que a gente vai deixar de correr aquele risco. E essas pessoas já têm um treinamento específico, mas outros que não têm, aí tem que ter mais cuidado. O senhor concorda, deputado Luiz Flávio? O senhor tem outras, ainda mais restrições a alguns pontos do decreto, esses que são mais polêmicos? Sim, na verdade o decreto tem vários pontos que ultrapassou o limite que ele pode. O Estatuto do Desarmamento fixa uma regra. Porte só para quem comprova necessidade. Essa é a regra. E o decreto libera, ele flexibiliza a comprovação da necessidade e presume a necessidade em alguns casos, em algumas situações. Eu não posso, por decreto, presumir algo contrariando a lei. Então, do ponto de vista jurídico, repito, o decreto está cheio de problemas e tem que ser anulado, ou pelo Parlamento ou pelo Supremo. Agora, o tema tem que ser debatido por nós dentro do Parlamento, porque tem coisas ali interessantes. Seria mais fácil, então, se o presidente tivesse encaminhado um projeto de lei à casa? Mais claro, pronto, é a solução. Assim que se faz lei, essa é a regra. Decreto é excepcional. E mais, deixa o Moro falar. Não deixaram o Moro, não deu tempo do Moro falar, e ele escreveu. Eu recebi isso aqui às 15 horas e 20 minutos e dizendo que à noite já ia publicar. Eu não tive tempo. Mas ele também argumentou que era uma promessa de campanha sobre a qual ele não gostaria de se pronunciar. Mas como uma questão de segurança pública, ele não teria quase que a obrigação de se pronunciar, de se posicionar? Isto, então, diz, acabo de mandar um projeto para o Parlamento, nós temos que aprovar isso. Por exemplo, arma de fogo em zona rural, é algo para a gente discutir, eu acho razoável discutir isto. Mas ele fala, ele pronuncia e passa a bola para quem a Constituição diz. Então, o Bolsonaro, com a experiência dele, de 30 anos de casa, ainda acaba se comportando como se tivesse entrado na política agora. Não é isso, você tem que entender, cada qual, as competências, a caixinha, não saia da tua caixinha. Cada um faz sua função dentro do Estado de Direito que está vigente. Deputado Pablo, já que o deputado Luiz Flávio usou uma expressão quase infantil, que é a caixinha, como é que o senhor vê essa liberação para as crianças, e aí são menores de idade, muitas vezes são crianças, poderem praticar o tiro esportivo a partir de uma autorização, simplesmente uma autorização dos pais? Só fechando um pouco do tema anterior, em relação a essa questão do presidente poder legislar ou não, do legislativo fazer o seu papel, eu concordo perfeitamente com o nosso professor Luiz Flávio Gomes, que diz que é papel do parlamento fazer a regulação de muitos temas que foram colocados no decreto. A questão é o seguinte: a segurança pública veio aumentado de maneira assustadora nos últimos 20 anos. Há mais de uma dezena de projetos de leis para mudar o Estatuto do Desarmamento. Nós somos parlamentares de primeiro mandato. Aonde estão os parlamentares anteriores que não mudaram isso? A sociedade precisa de ações para hoje. Ela não pode ficar esperando a morosidade de projetos de lei que muitas vezes ficam engavetados, não andam. O Estatuto é de 2003. De lá para cá, como eu disse de novo e repito, mais de uma dezena de projetos de lei parados dentro dessa casa, esperando mudança legislativa. O presidente, eu sei que talvez ele possa ter até exasperado a competência. Só que o reclame que ele traz das ruas é da população que já não suporta mais. E o tiro esportivo pelas crianças? Em relação ao tiro esportivo pelas crianças, não é uma prática que é comum no Brasil. Na maior parte dos países ocidentais, maioria esmagadora, tá? As Américas quase todas, todos os países, eles já têm a prática do tiro pelas crianças em ambiente confinado, em estandes de tiro, utilizando de capacitação, conhecimento e treinamento. Eu acredito que a arma de fogo ela é um instrumento não só de letalidade, mas é um instrumento que é feito para salvar vidas. E se você não coloca a sociedade em contato com aquele instrumento, você transforma ele num problema. Ele não é um problema, ele é uma solução. A única coisa que mata pessoas são outras pessoas. A arma não mata ninguém.
Senão a gente vai parar de vender faca, parar de vender martelo, porque isso também pode ser usado para tirar a vida de outra pessoa. Só que, quando eu tenho uma faca dentro da minha casa, o que eu falo para minha filha? Cuidado com essa faca, ela é perigosa, não pegue na lâmina, não deixe ela cair no chão. Se você quiser pegar, chame sua mãe. E se eu quiser ter uma arma de fogo dentro de casa, eu também tenho que ensinar as minhas crianças a letalidade daquela arma. Dá para uso dela. estender, deputado Luiz Flávio, esse mesmo raciocínio, a questão das armas de fogo? Isso, armas de fogo tem uma armadilha por trás dela. Ela não dispara sozinha, mas quem está armado dispara mais do que deve, porque se julga poderoso. A arma te dá um poder e te dá... Até agentes do governo, como aconteceu com aqueles 80 tiros naquele carro outro dia. Absurdo dar 80 tiros num carro de uma pessoa que estava com a sua família indo para uma festa de aniversário. Isso é uma loucura, mas o cara se sente empoderado com a arma. Estando na casa para se defender, perfeito, legítimo. Na rua, cuidado. Tem que ter muito treinamento. Se você não está treinado para andar armado na rua, vai dar problema. Recentemente, lá em Franca, ali pertinho de Franca, no estacionamento de shopping, a disputa ali de espaço para estacionar o carro, pá, já matou. Teresina, no Piauí, aconteceu a mesma coisa na frente de uma escola, de uma creche. Pois é, sem arma de fogo ele não teria essa potencialidade. Nós somos outra pessoa com a arma na mão. A arma nos dá um poderio e um convencimento de que eu posso tudo. Me dá sensação de potência. Você acha que essa sensação contaminaria, por exemplo, as crianças que fossem praticar o tiro esportivo, mas não há como dúvida, prevê o decreto? Mas não há dúvida, a sensação de potência é de 0 ano até tudo que você pode ter como instrumento que te dá subjetivamente mais segurança, você se sente mais potente. Então, isso tem que... Mas a origem de todo o debate é que a origem é que está perdida. A função de segurança é do Estado. É do Estado. E eu posso ter arma em casa, porque se alguém entrar em casa eu vou me defender. A função é do Estado. O Estado não cumpre seu papel na segurança, não ajuda o policial, bota o policial na rua sem nenhuma proteção, nem sequer mais colete o Estado está dando de proteção. Isso é levar mesmo à dizimação, à morte dos policiais. Então o Estado não cumpre seu papel, ele então diz, bom, vai todo mundo andar armado, para dar uma sensação de segurança. É mera sensação. Quando o presidente teve na entrevista lá com o Silvio Santos, o próprio Silvio Santos falou, mas vai virar um faroeste. Faroeste geral. Né? E concorda, deputado Paulo? Esse pensamento foi o que levou ao Estatuto de Desarmamento. Foi o que levou à ideia de desarmar a população. Se vendeu uma ideia que desarmando a população a gente ia reduzir os índices de violência. Só que essa ideia de desarmar a população, ela é uma ideia de esquerda. O Maduro provou agora, desarmando a população, quando ele quer tomar o poder, ele consegue, e toma o poder, a população não tem nem como se defender. Trazendo para a nossa realidade, que nós não temos uma ditadura aqui, quando eu criei uma série de obstáculos para o cidadão poder adquirir uma arma de fogo, eu coloquei ele à mercê da criminalidade. Eu li um post na internet que eu achei super curioso, eu achei até engraçado, quero compartilhar com vocês. Lá dizem assim, eu tenho saudade de como era antes do Bolsonaro ser presidente. Não havia racismo, os bandidos liam livros, nós vivemos uma sociedade segura. Não havia disputa na rua, como disse o professor. Ninguém, nenhum taxista puxava a arma para o outro. Não havia nada disso. Nós vivíamos no mundo perfeito. Não. E agora que verdade. você quer colocar um decreto de armas, pronto, o Brasil vai entrar num aumento grande de criminalidade, as pessoas vão começar a matar uma das outras. Não é verdade. Os sistemas que foram colocados até hoje falharam. Nós temos que procurar alternativas. Isso é verdade. Se o decreto exaspera essas alternativas, se nós temos aí colocações mal pontuadas na lei, vamos afiná-las. Mas dá que coisas corrigir, precisa fazer, precisa. Dá para corrigir. Aqui no parlamento, bota aqui o projeto, vamos discutir e muita coisa vai passar. Porque a gente sabe que antes estava tudo bem, é uma mentira. Também essas propostas de dar arma para todo mundo, também isso é uma desgraça. Nem tanto ao mar, nem tanto ao nem tempo. tanto ao mar, nem sem polarizações. Sem dúvida. Então, se você não gostava do governo anterior, ele foi uma tese de governança. O atual é a antítese. Vamos buscar a síntese.
tem bom senso, você tem prudência, equilíbrio. Vamos dar as coisas equilibradas e buscar saídas para o Brasil de maneira sensata. Eu não preciso ser louco para poder botar ordem nesse país. Agora eu gostaria de nos encaminhando para o final desse debate, de tratar dessa questão que já permeou aqui várias falas dos dois. A questão da responsabilidade do Estado em relação à questão da segurança pública. Que eu noto que, por exemplo, os policiais vivem reivindicando melhores condições de trabalho, salários dignos, etc, 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 etc. Isso é antigo aqui no parlamento, a gente vê em toda parte. O Estado abandonou Será o policial. que essa não seria uma excelente oportunidade de se enfrentar esse tema? Ela não só é excelente, como ela é tão importante quanto qualquer outra situação de segurança pública. Hoje em dia, eu tenho vários amigos meus que são policiais de todas as forças civis, militares, federais. Eu digo, o cidadão que quer fazer um concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele é louco. Ele está fazendo um concurso para morrer. Morreram no ano passado centenas de policiais militares e todo ano morrem centenas. Eles saem de casa, fazem um concurso, colocam sua vida em risco, morrem e a sociedade não os reconhece. O primeiro reconhecimento que tem que vir é da própria população, de que aquele cidadão, ele coloca a sua vida em risco. O segundo reconhecimento é do Estado, que tem que dar um mínimo de condições. Isso. Quantos policiais eu conheço vão trabalhar com armas antigas, sem coletes, colete. com viaturas quebradas, em situações de trabalho paupérrimas e para piorar, para fechar com chave de ouro, com o legislativo que não os reconhece. Deputado E o Luiz Ministério Flávio, Público que o caça. concretamente, o que você acha que poderia ser feito? O discurso existe, a gente ouve esse discurso repetidamente aqui. Mas concretamente, só para a gente encerrar. Enfiar o povo da escola até os 18 anos, ninguém na rua está proibido, qualquer pessoa fora da escola. Começa a arrumar a casa. Você começa a arrumar o país. Educação como base. Educação como base. Na educação, ensinar ética, ensinar disciplina, você tem que ter respeito às pessoas. Hoje você ensina na escola matemática, ciências, inglês, mas você não ensina para uma criança hoje, bom dia, por favor, por gentileza. Está fazendo falta tudo isso. Respeito. Então, para começar a botar ordem, educação para todo mundo. Número 1. A segurança pública não é um problema só de segurança, né, professor? É o problema antes de tudo de educação. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos dois, até pela fineza com que se comportaram durante o debate. O Câmara Debate termina aqui. Nesta edição, nós conversamos sobre o decreto das armas com os deputados delegado Pablo, do PSL do Amazonas, e Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Paulo José Cunha e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigado pela audiência, um abraço e até mais.